Então vamos lá, vamos começar a nossa gravação do segundo dia da nossa jornada de renascimento materno. Hoje nós vamos conversar sobre a culpa. Sabe? Sabe essa coisa de nasce uma mãe, nasce uma culpa? É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então deixa eu começar a dividir minha tela com vocês. Então, como é que tá aí para vocês? Então vamos lá. É o nosso segundo dia, né, da jornada de renascimento materno. E nesse dia, nós vamos trabalhar com os nossos compromissos. Você não vai acreditar em nada do que eu disser. Você vai experimentar, vai se permitir experimentar, vai se permitir vivenciar para poder colocar isso em prática e ver o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, o que, que você já consegue aplicar, o que você vai precisar de mais um tempo para depois aplicar. O nosso segundo compromisso é você vai acreditar na sua capacidade de colocar em prática, de fazer por você, de ser uma mulher adulta e conquistar tudo aquilo que você deseja. Você vai se comprometer com o seu processo. Você, como uma mulher adulta, precisa assumir o seu compromisso do seu processo de mudança, tá? Aqui é uma jornada terapêutica, são movimentos terapêuticos que só vão acontecer se você aplicar essa transformação dessa jornada, só vai acontecer se você se permitir vivenciar, se você acreditar no seu processo, se você se comprometer e colocar em prática, tá? E você vai praticar a não violência, que é não ser violenta nem com você, nem com as outras pessoas, nem no grupo, nem comigo, nem com você mesma. É se permitir e se respeitar no seu processo, na sua caminhada, no que você realmente consegue, ok? Então, esses são os nossos compromissos. Combinado? Então, a gente segue aqui. Para quem não me conhece, sou Gabriela Betanho, sou psicóloga, consteladora. A gente já viu isso no primeiro encontro. Então, o que que é a jornada? A gente vai trabalhar esses pensamentos, comportamentos e sentimentos relacionados à maternidade. Eu trouxe aqui alguns que é o resgate da mulher que existe em você, que foi o primeiro. Hoje a gente vai trabalhar a questão da culpa e no próximo encontro, na próxima semana, a gente vai trabalhar essa mulher guerreira, né? E o que a gente ganha e o que a gente perde sendo toda essa guerreira. Cada encontro é uma etapa desse processo de mergulho em você mesma, né? Para resgatar a mulher para além dessa maternidade, para explorar cantos mais escuros da sua alma, emergir mais potente, mais capaz, mais confiante em si mesma. Essa é a intenção da jornada de renascimento materno. Aqui nós temos, né, o que serão os 4 encontros. Encontro 1 a gente já fez, encontro 2. Agora vamos hoje. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que nada, vamos deixar isso de lado de uma vez por todas. Combinado? Você está convidada a se tornar VIP. O acesso VIP vai te dar acesso às gravações desse encontro por 2 anos, desses encontros, dos 4 encontros, tá? Tem suporte na plataforma, todos os materiais dos exercícios em PDF. O suporte sou eu que vou responder as suas dúvidas, os seus questionamentos lá na plataforma. E aulas adicionais sobre o feminino, sobre como se identificar, que eu também vou colocar na plataforma. Hoje nós vamos trabalhar a questão da culpa e essa coisa de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Estão prontas? Me contem se estão prontas de verdade para isso que a gente vai viver agora. Então, a culpa, deixa eu voltar aqui. A culpa é uma emoção positiva, tá? Quando a gente pensa, cadê? Quando a gente pensa na culpa,
A gente precisa pensar nela como algo positivo. A culpa, ela nos faz viver em paz na sociedade. É ela que faz a gente não usar o nosso réu primário, né? Então, a culpa não é de todo ruim. A culpa é socialmente aceitável. A culpa é uma emoção humana que a gente pode colocá-la como positiva, porque faz com que a gente não avance nas pessoas. A gente reflete antes disso. Faz com que a gente não use o nosso réu primário, faz com que está atrelada à nossa vergonha, que impede que a gente faça coisas antiéticas e fora da lei, tá? Então, a culpa neste sentido, ela é ok. Os seres humanos sem culpa, quando a gente fala de um ser humano que não sente culpa, a gente está falando, deixa eu só colocar aqui, né? Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala da culpa, a gente está falando dela como reguladora social. É nesse sentido que eu estou colocando a culpa positiva, como uma reguladora social que não nos deixa cometer crimes. Uma pessoa que não sente culpa, que não tem essa sensação, é uma pessoa que tem um transtorno mental. Tá? São pessoas que a gente fala que são psicopatas, narcisistas, elas não sentem culpa, né, pelo que fazem a outro ser humano, a outro ser vivo. Essas pessoas são muito perigosas para a sociedade. E são aquelas pessoas com quem são perigosas para a sociedade, principalmente para quem ela convive de mais pertinho, tá? Então, a culpa é uma sensação humana que nos leva a viver em sociedade, de uma forma ok, tá? Essa é uma culpa saudável, vamos dizer assim, positiva. Mas quando a gente está falando da culpa relacionada da culpa feminina, quando eu falo dessa culpa, eu estou falando de um outro sentido, de um outro ponto de vista, tá? A culpa, algumas das culpas que a gente sente como mulher, uma listinha aqui, ó. Quem nunca sentiu culpa porque não acordou cedo de novo, ou porque perdeu a hora, porque dormiu até mais tarde, ou porque não treinou pela manhã, ou porque não treinou hoje, nem pela manhã, nem à noite, porque não emagreceu aqueles quilinhos que precisava perder esse mês. Não viu o recado na agenda do filho e aí não viu que tinha que mandar uma roupa diferente para a escola hoje, ou, né? Que sente culpa por viajar e deixar as crianças, deixar os filhos, viajar sozinha, com um momento só para si. Culpa por descansar, por se divertir sem o marido, sem os filhos. Eu atendi uma vez uma mulher que ela não tomava sorvete se os filhos não estivessem junto. Por mais que ela passasse na porta da sorveteria, as crianças estivessem na escola, ela não se sentia autorizada a tomar sorvete sem as crianças. Então, ela esperava o dia que eles pudessem estar juntos para poder tomar sorvete. Então, ela não se permitia, naquele momento do desejo, desfrutar. Culpa porque não teve energia para brincar com o filho, porque trabalhou o dia inteiro, chegou cansada e aí não conseguiu, não tinha gás, não tinha energia para isso. E aí vem a culpa. Culpa por deixar o filho nas telas, deixar ele no computador, no tablet ou algo assim, né? Hoje a gente tem muitas culpas por isso, muitos julgamentos em relação a isso, né? Tem até brinco o dia inteiro e aí tem. Fica assim, eu deixei ele, eu brinquei o dia inteiro, eu estive com ele o dia inteiro, e aí a gente tem que ficar se justificando. Culpa por não saber se trabalha ou fica em casa. Se sai para trabalhar ou se fica em casa com os filhos. Deseja ir, mas também deseja ficar. Porque o que vão pensar? Quem vai ficar com os filhos? Como vai acontecer? Se eles adoecem? Então, você já viu algum homem sentir culpa
Alguma dessas culpas que a gente falou, vocês já viram os homens ficarem mal porque não acordou cedo, porque não treinou, porque não olhou a agenda do filho, porque preferiu trabalhar do que estar com os filhos? Assim, só para eu entender. Vocês já viram isso? Na verdade, para os homens, o sucesso, a carreira, a vida profissional vem em primeiro lugar, né? Então, o homem prioriza a carreira e é estimulado a fazer isso, é estimulado a estudar, a se formar, a construir um império, a construir uma empresa ou a trabalhar numa grande empresa. Ele é estimulado a isso, ele é admirado quando ele faz isso. Mas uma mulher que prioriza a sua carreira, ela é tida como egoísta, como egocêntrica, como uma péssima mãe. É ou não é verdade? Conta para mim. Já viu isso acontecer? Já julgou alguma mulher porque ela priorizou o trabalho e não a vida familiar em algum aspecto? Então pensa aí, com você. O quanto você já se sentiu julgada e o quanto você já julgou uma mulher por fazer isso, por dizer, nossa, mas ela deixou os filhos com quem? Deixou com o pai das crianças, ou deixou com o marido, ou deixou com os pais dela, com a mãe dela. Quantas vezes a gente vai nesse julgamento? E quando a gente fala de culpa, a gente está falando, para haver uma culpa, precisa haver um delito ou um crime. A gente fala de culpados quando a gente vai para a justiça. E uma pessoa tem um crime ou um delito. Aí ela é culpada de algo. Mas me conta aqui, qual é o delito ou crime de uma mãe que mantém os seus próprios sonhos enquanto é mãe? Que crime ela comete ao fazer isso? Me ajuda a pensar sobre isso. Me ajuda a pensar, qual é o crime ou o delito que uma mãe que uma mãe comete, né? Quando ela constrói projetos enquanto ela é mãe. Me conta. A culpa ela é inconsciente, ela é profunda. Ela vem são séculos de construção dessa culpa, né? E quando a gente pensa nisso, a gente projeta uma mãe idealizada, uma mãe perfeita, é a busca projetada dessa mãe perfeita. A gente projeta na mulher, e na mulher que decide ser mãe ou a que acaba se tornando mãe, essa necessidade de ser perfeita. E como humanas, nós não conseguimos ser perfeitas, nós nos sentimos culpadas. Faz sentido? E essa projeção da mãe perfeita vem muito da mãe Maria, Nossa Senhora, que suportou tudo como mãe, que viu o seu filho ser morto e crucificado, ser crucificado e morto, e perdoou a todos. Qual mãe consegue chegar a esse nível de entrega, de perfeição? Me conta. E aí eu tenho uma pergunta para você que é: quem se beneficia quando uma mãe sente culpa? Quem é que ganha quando uma mãe sente culpa? O sistema ganha, o capitalismo ganha com a culpa da mulher, as empresas ganham, as famílias ganham, os homens ganham. Todos se beneficiam diariamente da culpa materna, porque com isso a gente é chantageada emocionalmente para fazer o que é esperado que a gente faça. E às vezes não é uma chantagem de alguém de fora, pode ser uma chantagem que parte de nós mesmos, da nossa pessoa, entende? Então, se você eliminar a sua culpa, daqui a pouco a gente vai. Se você eliminar a sua culpa,
se você trabalhar essa culpa e reduzi-la ao máximo, pelo menos isso, né? Você vai deixar, vai mexer com muitas pessoas, vai mexer com muitas instituições, vai mexer com o sistema. E isso tem consequências. Você pode não ser mais tão querida, você pode não ser mais tão bem vista. Você vai ser julgada. As pessoas vão te olhar e vão te julgar. E aí você precisa estar numa postura de adulta para entender o que eu dou conta disso, o quanto eu dou conta disso, de lidar com essa culpa de uma forma ok, que a gente diz. Entende? E aí, como é que a gente faz para eliminar a culpa? A gente tem 4 passos para eliminar a culpa. A primeira é questionando, se perguntando, né? Se é um delito ou um crime. Quando vem aquela sensação de culpa, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, fiquei aqui, produzi, atendi, estou dando aula agora, 8h30 da noite, e aí vem aquela sensação de culpa. Ou você que está aí é pensar, nossa, eu devia estar fazendo meu filho dormir, ou devia estar colocando ele para tomar banho, ou dar comida para ele. E aí eu estou aqui cuidando de mim. Que tipo de mãe eu sou quando eu faço isso? E se não há um crime ou um delito nessa sua sensação de culpa, é uma construção do sistema. É a primeira coisa que você. É uma construção da sociedade para a culpa. Não é uma culpa real, ok? Primeiro passo. Depois, a gente precisa, depois de se questionar se essa culpa é um crime ou um delito, e eu chegando à conclusão de que não é um crime e não é um delito, essa sensação que eu tenho, não por este motivo, eu vou para o ato de coragem. O que é o ato de coragem? É quando a gente tem a coragem para mudar esse processo. É eu dizer, então eu não preciso mais sentir essa culpa. Então, isso não faz mais sentido para mim. É acessar uma psique, acessar a sua psique feminina mais instintiva, mais essencial de você. Entende? É ter a coragem de ser quem você é. E para isso, você vai precisar impor limites, que é o terceiro passo. Impor limites para você, impor limites para os outros, para as pessoas, para dizer: eu não quero ouvir isso, eu não posso fazer isso agora. Espera um momentinho, assim que eu puder, eu vou te atender. Entende a diferença? Então, e o quarto passo é agir, é dar um passo, se pôr em movimento a esse novo comportamento que você deseja criar. Eu sei que falando parece simples, mas quando você começar a praticar esses passos, vai ficar mais fácil. As coisas vão fluir com muito mais tranquilidade, porque você vai se apropriando do que realmente você precisa sentir culpa e do que não precisa. A maioria das coisas pelas quais você sente culpa, provavelmente não deveria sentir. Provavelmente vem de uma construção social, vem de uma construção para ter ganhos, porque aí a gente fica sobrecarregada, atende todos os desejos de todo mundo, menos a você. E não esquece, que eu sempre gosto muito de trazer isso o que você ensina para os seus filhos quando você assume essa culpa, assume este lugar de que você precisa sentir culpa de tudo, que você não pode se priorizar e que se priorizar é egoísmo, que você tem que fazer uma série de coisas. O que é que você está ensinando para os seus filhos? E se isso realmente é o que você deseja ensinar aos seus filhos, tá bem? Vamos ao exercício? O exercício vai ser colocar aqueles 4 passos, o questionamento, o ato de coragem, o impor limites e o agir, tá? Então, para isso, você vai escolher qual a culpa que hoje te consome mais.
Vamos começar um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. A gente também não vai começar com tudo de uma vez, porque não faz sentido. A gente precisa, ao longo dessa jornada, ir fazendo esses pequenos passos. É por isso que eu tenho uma semana entre um encontro e outro, para que você consiga, dentro da sua rotina, encontrar um lugar para fazer essas reflexões, para fazer esse exercício de se observar. A tomada de consciência é o primeiro passo para esse movimento. Então, observa, pensa com você, com carinho em você. E qual é a culpa que hoje te consome mais? Que te tira mais energia, que te suga, que te deixa mal? E uma culpa que você está disposta a eliminar da sua vida com os passos que a gente viu anteriormente. Com os passos que a gente viu aqui. Então, você vai escolher uma culpa que te consome hoje, que te drena energia, para aplicar esses passos. Eu quero que você escreva. Por que que é importante escrever? Porque quando a gente escreve, a gente dá um corpo para isso. A energia, quando vai para o papel, é outra. Então, eliminando a culpa, você vai escrever, eliminando a culpa, vai escolher uma culpa e vai escrever esses questionamentos. Vai se questionar: é um crime ou delito? Não. Ok. Ato de coragem. O que eu desejo? Como eu desejo ser? O que que eu preciso assumir? Qual é realmente a forma como eu gostaria de agir? Tá? Ato de coragem, coragem, agir com o coração. Coragem, agir com o coração. Coragem, agem, agir, tá? Então, um ato de coragem, como é que você gostaria de se comportar de verdade? Impor os limites para você e para as pessoas. Impor os limites é dizer a você: não quero mais. E o que eu vou fazer para ser essa pessoa que eu desejo ser? Para ter o meu ato de coragem, o que eu preciso agir? Como eu vou agir? Para quais pessoas eu vou precisar dizer não? Certo? Esse é o exercício. Eu quero que vocês compartilhem no grupo, tá bem? E tô pensando aqui, nós estamos no segundo encontro, ainda temos mais 2 encontros. E tô pensando num bônus, num prêmio para quem estiver aqui. É, Vou sortear um trabalho energético para quem estiver nas 2 próximas aulas, tá? Ele chama Mandala da Virada, é um processo de liberação energética e de trabalhar as suas travas, as suas dificuldades, para você se tornar quem você deseja, para você alcançar algum desejo, tá bom? Eu falo mais sobre isso depois, mas é isso. Espero que tenham gostado, espero que dividam, que partilhem e que isso possa te ajudar a tomar consciência e a ir eliminando aos poucos cada uma das culpas que você tem na sua vida, ok? Então, eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha te trazido clareza e que você possa, como eu disse, ir eliminando cada uma das culpas que você tem na sua vida hoje. Que você possa ir trabalhando para se libertar disso no seu tempo, do seu jeito, conforme for fazendo sentido para você, ok? E é isso, boa noite e até a semana que vem no nosso terceiro encontro, ok? Beijinho!